Gente, bora lá corrigir as atividades. Então, uma coisa que eu quero deixar bem claro é que as atividades têm que ser registradas no caderno e assim que a gente voltar, eu vou dar visto em todas as atividades que a gente corrigir aqui online, tá bom? Então, registrem no caderno, deem respostas completas, tá? Porque eu vou pegar o caderno de todo mundo depois quando a gente voltar e eu vou dar visto em todas as atividades que a gente corrigir aqui, tá bom? Então, bora lá. Qualquer dúvida sobre qualquer atividade, vocês podem ir registrar e entrar em contato comigo, tá? Eu tenho uma dúvida em tal questão, Bela, corrige comigo, eu falei assim, 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 qual que tá errado, qual ponto eu tenho que mudar, né? A gente pode fazer uma correção também, tá? Então, bora. Os exercícios aí de aprendizagem são referentes à linguagem conotativa, né? A tudo que a gente falou no vídeo passado. Então, vamos lá na questão 1. Leia a definição de Roland Barthes, escritor e teórico francês, sobre a literatura. A literatura é o fulgor do real. Fulgor quer dizer brilho, cintilação, esplendor. Apresente uma hipótese interpretativa acerca desse pensamento. Quando a gente fala apresentar, já está implícito aí uma apresentação assim de início, meio e fim, certo? Uma resposta completa. Bom, Barthes, quando ele fala que ele é o fulgor do real, ou seja, o brilho do real, ele está falando no sentido da literatura poder florear aquilo que é real. Então, vai ficar mais ou menos assim. Claro que a gente está falando de questões interpretativas, pode oscilar, vai oscilar, porque as coisas não vão falar exatamente do jeito que eu estou falando aqui, mas tem que pegar a essência do negócio, tá? E a mesma coisa que a gente sempre fez em sala, certo? Qualquer coisa, não deixem dúvidas passar. Anota a questão 1 da página 13, Isabela. Me ajuda aí. A gente corrige junto virtualmente, tá? A literatura se apresenta como fonte importante de conhecimento. Através de textos literários, podemos ampliar aquilo que conhecemos, já que os significados se multiplicam. Vocês lembram que a gente falou com a linguagem conotativa? Os significados das palavras se ampliam demais porque a gente tem que ver o contexto da palavra. Então, é isso. A literatura floreia a realidade. Assim, a literatura se apresenta como um brilho, uma luz para iluminar o mundo, conhecê-lo mais, floreá-lo mais. Certo? Questão 2. Leia os textos a seguir. Aí a gente tem um texto que é literatura, um trechinho. A linguagem parece tornar-se literária quando seu uso instaura um universo, um espaço de interação de subjetividade, autor e leitor, que escapa ao imediatismo, à predictibilidade e ao estereótipo das situações e usos da linguagem que configuram a vida cotidiana. Então, vai além do que é cotidiano, certo? Texto 2. Umas redondas chuvas ácidas de grande diâmetro, chuvas cavadosas, recalcantes, que caem fumegando com vapor e empurram enxurradas mãos de rios, que engolfam, descendo por funis de furnas, antros e grotas, com tardo gorgolo musical pelas abas das serras, quantidade de cavernas do teto e das poreja, solta no tempo a aguinha estilando salobra, minando sem fim no gotejo, que vira pedra no ar, que endurece e dependura por toda a vida, que nem renda de torrõezinhos de amêndoa ou fios de estadal, de cera benta, cera santa, e grossas lágrimas de espermacete. Guimarães Rosa, né, gente? Vocês bem que entendem aí a minha dificuldade. Enquanto do chão sobem outras, como crescidos dentes, como que aquelas sejam goelas da terra com boca para morder.
Redija um breve texto explicando em que medida o texto 2 ilustra o conteúdo do texto 1. No texto 1, ele está falando aqui que a gente não tem mais, quando a gente usa a linguagem literária, a linguagem conotativa, esse imediatismo. A gente tem que entender, ir além, né? Interpretar bem o texto. E é exatamente o que acontece no texto 2, que é um texto de Guimarães Rosa, de difícil leitura, né? Porque ele tem uma linguagem muito própria, então a gente perde esse imediatismo. A interpretação do texto de Guimarães Rosa parte muito mais para uma linguagem artística. Então a gente tem que ir além do texto, além do significado supérfluo, né? Além do significado que a gente tem do mundo, certo? Guimarães Rosa vai apresentando ao leitor novos contextos de emprego de palavras. Como não é usual, o texto demanda um trabalho subjetivo, um trabalho interpretativo do leitor, né? Então a gente tem que interpretar cada pedacinho, cada palavra que Guimarães Rosa coloca no texto 2. E isso ilustra o que a autora fala no texto 1, certo? 3. Leia o seguinte poema de Mário de Andrade. Inspiração. São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de marginal. Não, são cores, são flores feitas de original. A arlequinal traje de losangos, cinza e ouro. Luz e bruma, forno e inverno, morno. Elegância sutis, sem escândalos, sem ciúmes, perfumes de Paris, ares, bofetadas líricas de Trianon Algodoal. Um poema é um texto literário e, como tal, preocupa-se com o trabalho artístico da linguagem. Comente como se manifesta no texto de Mário de Andrade esse trabalho com a linguagem. Bom, é um poema, então a gente precisa entender que cada palavra ali tem um contexto específico, um trabalho específico, e assim, se trata o poema, o autor usa de uma linguagem altamente lírica, poética, colocando em seus versos emoção, sensação, que só podem ser sentidas se interpretadas. Para se expressar, Mário de Andrade usa algumas figuras de linguagem e a gente pode destacar a metáfora, a comparação, a antítese, né? Fica aí para vocês os desafios de identificar uma metáfora, uma comparação e uma antítese, tá? Lembrando sempre que essa resposta é minha, né? Vocês têm que pegar aí a essência e fazer uma resposta aí que contemple o que vocês pensaram também. 4. Não vou ler o fragmento de Clarice Lispector, tá? Vocês já leram. E a questão pede. No fragmento tem-se o uso da figura da linguagem conotativa. Cite os elementos responsáveis por essa caracterização e justifique a sua resposta. Nesse texto, podemos perceber que a autora precisa que o leitor decifre os sentidos que ela emprega às palavras, a crasiato, né? As palavras. Não é algo usual, por isso, podemos afirmar que o uso da linguagem conotativa vem a brilhantar o texto literário. Então, quando Clarice Lispector usa palavras em contextos diferentes, ela está pedindo para o leitor fazer esse trabalho de interpretação, certo? Isso é característico do texto literário. Vamos lá, a questão 5 é interessante e importante também, tá? Colocar o ser para uma linguagem conotativa no fragmento e D para uma linguagem denotativa. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Claro que é a linguagem conotativa, né? Não é literalmente um rio. A gente está falando de corrente de pensamentos. B. O primeiro-ministro do Líbano anunciou que vai renunciar ao cargo, dizendo que chegou a um beco sem saída. Ele literalmente chegou a um beco sem saída? Então, é uma linguagem conotativa. Está empregando essa expressão aí para justamente falar que ele não tem para onde correr. Ele não tem mais o que sugerir. A letra C.
Todos os dias esvaziava uma garrafa, colocava dentro uma mensagem e a entregava ao mar. Nunca recebeu resposta, mas tornou-se alcoólatra. E aí? Como a gente tem aí essa ideia de humor construído, a gente pode falar também de um emprego de uma linguagem conotativa, tá? A justificativa desse emprego de uma coisa que, um desfecho que a gente não estava esperando, certo? Letra D. Com faixas exclusivas, passageiro de ônibus economiza 38 minutos por dia em São Paulo. É uma linguagem denotativa, né? Não temos aí nenhum emprego figurativo de nenhum termo. Grêmio oficializa a contratação do volante Edinho, ex-Inter e Fluminense. Também denotativo. A gente tem uma informação e somente uma informação. F. Amor é fogo que arde sem se ver. Você não precisa nem de, né? Só de ver o autor aí, Luiz Vaz de Camões, a gente sabe que é um texto literário, que é linguagem conotativa. A gente utiliza da metáfora, né? E também da ideia de paradoxo aí, né? É uma coisa que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Letra G. Letra G. As flores têm cheiro de morte, a dor vai fechar esses cortes. É uma linguagem conotativa, altamente conotativa, porque aí a gente está aproximando o cheiro de morte às flores, né? Não é literal, tá vendo que eu não estou descrevendo especificamente as flores, né? Eu estou falando de uma sensação que a flor me traz. Então, ela é altamente conotativa. H. Esse é o papo do da leste. Mais amor, menos recalque nesse baile. Esse aí é também um trecho de uma música, então a gente já infere que é uma linguagem conotativa, né? A interpretação precisa de mais subjetividade. E a última, ser meio sangue é perigoso. É assustador. Na maioria das vezes acaba com a gente de um jeito penoso e detestável. Tá vendo que tem uma aproximação de um sentimento totalmente meu que eu preciso passar para o meu leitor? E aí, para eu passar para o meu leitor, eu preciso de usar dos instrumentos da linguagem conotativa, tá? Então, precisa de elementos de um mundo ficcional, de um mundo interior. Então, eu preciso de criar novas significações. E o último, número 6, questão 6, é um trecho aí de Luiz Fernando Veríssimo, que é contista e é cronista. Então, a gente já infere também que o texto dele é um texto literário. Letra A. Tendo em vista o contexto, é correto afirmar que o trecho meias ou uma água de colônia barata deve ser entendido apenas em seu sentido literal? Justifique sua resposta. Vamos lá, vamos voltar nesse trecho aqui. Vamos lá. Como havia o hábito de dar presentes no começo de cada ano, o primeiro dia de abril era, para os franceses da época, o que o Natal é para nós hoje, um dia de alegrias, salvo para quem ganhava meias ou uma água de colônia barata. Ele está falando aí de duas coisas, mas que quer exemplificar, quer tornar-se símbolo, essas duas coisas tornam-se símbolos de coisas que a gente não deseja ganhar. Então, não. As imagens expressas fazem composição de uma interpretação subjetiva, né? Ele está dando exemplos disso aí para simbolizar coisas que normalmente a gente não gosta de ganhar. Letra B. Crie uma frase que contenha um sinônimo da palavra salvo, mantendo o sentido que ela tem no texto. Mesmo trecho, né? Salvo para quem ganha. A gente pode trocar esse negócio para apenas para quem não ganha, né? Como assim?
exceto para quem ganha. Então, é de alegria, é um dia de alegria, exceto para quem ganha. Eu fiz nesse contexto, aí eu fiz uma frase desse jeito. O Dia dos Namorados é um dia muito agradável, salvo para quem é solteiro e usa o Instagram. Então, o Dia dos Namorados é um dia agradável apenas para quem não é apenas para quem é solteiro, apenas para quem não é solteiro e usa o Instagram. Então, salvo é como se exceto para, certo? Então, crie uma frase aí onde o salvo pode ser substituído com a expressão exceto para, certo? Então, vamos lá. Qualquer dúvida é só passar para a Ju ou para mim mesma nas redes sociais que a gente responde, tem uma correção mais individual, certo? Então, vamos lá. Seguindo aqui, a gente vai entrar em uma matéria muito extensa, ela é densa, além de extensa, ela é densa, porque as funções da literatura são meio que uma convenção. Por que eu falo isso? A literatura, como uma arte, vai ter efeito diferente para as pessoas. Então, para mim, pode ter um certo efeito, para você pode ter outro, e assim vai. Só que em convenção, didaticamente, a gente separa funções da literatura. Ou seja, a literatura ela se aplica a diferentes campos da sociedade e ela tem diferentes funções, ela tem diferentes objetivos dentro dessa sociedade. Por quê? A gente falou no início do ano que, como uma arte, a literatura tem o objetivo de retratar a sociedade em que ela está inserida. Vocês lembram disso? Em vários conceitos que a gente fez, a literatura, um deles e o mais forte, né, a literatura como uma arte para poder representar em manifestações, né, a sociedade em que ela está inserida. Por exemplo, o Dom Casmurro, que vocês estão lendo, ele foi escrito em 1899. Então, ele é um retrato de características e contexto daquela época do Rio de Janeiro. Então, está inserido ali no contexto de tempo e espaço em que ela foi produzida. Então, nisso, a gente tem algumas funções da literatura que eu separei para vocês aqui em um slide. E vocês têm a partir da página, para ser mais sincera, a partir da página 18, tá? As funções da literatura, então, são como a literatura consegue atingir áreas diferentes na sociedade, tá? Consegue registrar de diferentes modos essa sociedade. Então, vamos lá. A literatura, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a literatura não tem uma função absoluta, ele não tem uma função fechada, é isso e pronto, né? A gente pode conversar sobre. Na verdade, em cada leitor, a literatura relaciona-se de um jeito diferente. Para alguns, ler um poema pode ser uma maneira de entender os próprios sentimentos. Para outros, um romance pode funcionar de modo conhecer um mundo diferente do seu, daquele contexto do autor. E assim vai. Eu tenho diferentes modos de entender a literatura. Ou eu vou ler um texto para me identificar, para tirar aquele peso no meu sentimento, ou vou ler um texto para conhecer aquele contexto do autor, tá? Há aqueles que podem encontrar filosofias de vida dentro de um texto literário, outros ainda que encontram uma forma profunda de pensar na sociedade, outros ainda que têm que brincar com a palavra dentro de um texto literário. Então, são vários tipos de entender a literatura, e é isso que a gente vai ver. As funções diferentes, né? Por exemplo, essa maneira de entender os próprios sentimentos é uma função. Conhecer mundos diferentes do nosso, contextos diferentes do nosso, outra função. Brincar com as palavras, né, com o significado de palavras, outra função. Então, a gente tem várias funções que a literatura consegue exercer, tá? Então, a gente vai ver isso a partir de agora. As funções da literatura. Então, a gente tem diferentes funções, diferentes ações da literatura que cada um de nós consegue compreender, tá?
E aí, o primeiro cara que começou a definir essas funções da literatura foi Aristóteles. E no seu livro Poética, ele dá a entender que existem três funções da literatura: a função cognitiva, a gente vai ver cada uma separada, tá? A função cognitiva, a função estética e a função catártica, que tem a ver com catarse. Hoje, a gente já adicionou outras funções. Então, a gente tem a função lúdica, a função social, emotiva e evasiva. Então, a gente destaca, numa forma geral, 7 funções da literatura. Já vou explicar por que o livro de vocês traz só 5, tá? Mas de uma maneira geral, geralzona, uma visão geral primeira, então a gente tem 7 funções, que é a função social, a função evasiva, a função cognitiva, a lúdica, catártica, estética e emotiva. O livro de vocês traz até o número 5, traz até a função catártica. A função estética, ou chamada função poética, e a função emotiva, elas estão no nível acima, porque elas estão presentes em toda e qualquer linguagem, não apenas a linguagem literária. Entenderam? Então, ela está presente, obviamente, na linguagem literária, mas em toda e qualquer linguagem também. Então, ela não é exclusiva da literatura, tá? Então, até o número 5, a gente tem funções específicas da literatura. O 6 e o 7 são funções também de toda e qualquer linguagem, certo? Deu para perceber isso aí, né? Então, eu fiz para vocês, vou até sair do modo de exibição, para ficar mais fácil de vocês pausarem o vídeo e copiarem o mapa, certo? Pausa o vídeo, copia o mapa, registra o mapa aí das funções poéticas, as funções da literatura. Dá um zoom, se vocês não conseguirem, mas eu acho que minha letra tá bem assim, cursiva, né? Tá bem legível. E aí, se vocês não conseguirem, ainda não conseguirem ler direito, eu mando digitalizados para vocês depois, só me pedir, tá bom? Mas é importante registrar esse mapa mental no caderno agora, antes da gente ver separadamente cada função, certo? Então, pausa o vídeo e copia o mapa. Claro que, para quem não gosta de mapa mental, copia no esquema de resumo mesmo, de tópico, certo? Só registra no caderno. Bom, e aí depois a gente vai começar a ver agora. Hoje a gente vai ver uma só, uma função bem separada, bem lentinho, né? Que a gente tem tempo. A primeira função que a gente vai ver é a função social. A função social de vocês está no livro, na página 18 no livro, tá? Então vamos lá. Função social. O que é ter a função social? Um texto literário ele está inserido em uma sociedade, né? Ele está ali na sociedade em tempo e espaço específico. Então, ele faz parte de uma trama em que acontecem várias coisas ao mesmo tempo, coisas positivas e coisas negativas. A função social da literatura é quando ela engaja, é quando ela registra o que está acontecendo na sociedade. Então, para tempos futuros, a gente pensa, aquele texto lá do Curtiço, de 1887, ele está inserido nesse contexto e o autor estava falando isso. Então, no Rio de Janeiro, estava acontecendo isso. Então, é um jeito de conhecer a sociedade também, as mazelas, principalmente as mazelas, porque a literatura aqui, em função social, ela é usada como crítica. Então, ela é um papel de crítica, faz papel de crítica social, certo? É uma literatura engajada. A obra literária também serve de instrumento de conscientização das pessoas e de transformação da sociedade. Por isso, a literatura atua como um agente de participação dos movimentos e lutas sociais de uma época e de um povo nos quais o escritor se acha inserido. Então, eu sou, por exemplo, o Castro Alves, ele era mulato, ele tinha engajamento na causa abolicionista. Então, ele vai usar a literatura como arma
de transformação social. Ele vai colocar nos textos literários dele algumas críticas, críticas contra a escravatura. Então, ele vai usar os textos literários para essa função social, certo? Aqui a gente tem outra exemplo antes de a gente ler o texto de Castro Alves. O romance O Cortiço, por exemplo, que eu já falei para vocês, ele aponta a miséria material e a miséria moral também, né? O submundo ali dos moradores desse tipo de moradia, desse tipo de habitação que era normal no final do século XIX, onde muita gente foi para a cidade, né, devido à urbanização, e muita gente foi para a periferia, né, o surgimento também que ocasionou mais tarde do surgimento das favelas. Então, a Luiz de Azevedo, ele já falava dessa falta de um olhar mais cuidadoso para esse tipo de habitação. E o outro poema, e vários desse tipo vão acontecer no século XX, é o poema Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto, que denuncia a vida sofrida do sertanejo no sertão do Nordeste brasileiro. Isso vários livros. Por exemplo, Grande Sertão Veredas, o próprio Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e aí vai, vários, o 15 de Raquel de Queiroz vão denunciar essa falta de cuidado com o sertanejo, né, das pessoas que moram ali no sertão e convivem com a seca e a fome. A função social, para você, está na apostila da página 18 a 21, com um exercício que eu vou pedir para vocês fazerem de antemão na página 20 e 21, certo? Então, já façam aí, página 20 e 21, certo? E aqui a gente tem um trecho de Navi Negreiro, que eu destaco aqui, que ele fala justamente dessa escravatura que ele criticava tão ferrenhamente, né? Até por ser parte do povo, né? De conviver de perto com o povo em que sofre a escravidão, certo? Então vamos, deixa eu só ver quanto tempo eu tenho aqui. Já estou encerrando, então na próxima aula a gente começa já corrigindo os exercícios sobre a função social. Deem uma lida de novo na função social que a apostila traz para vocês, tá? Na página 18 e na página 19, ele traz exemplo também, um exemplo de texto em que se percebe essa função social forte, e façam os exercícios da página 20 e 21, certo? Que aí a gente corrige na próxima aula. Então, bons estudos, não deixem matéria acumular, né? A leitura dos livros, eles vão ser cobrados, tá? Então, a leitura tem que estar em dia também, não deixem de ler, tá? E percebam aí essas funções sociais dentro das leituras que vocês estão lendo, certo? Então, um beijo para vocês e até a próxima.